Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho falar de mais uma situação que nós temos de viagem, que no caso eu vou falar especificamente de Israel, que quando as pessoas vão, só descobrem lá. Cai. Estou falando de tour regular e quando a gente faz um tour cristão específico, tá? Quando você pega um tour regular, o que acontece? Às vezes as pessoas não têm noção do que esperam de Israel. E quando chegam lá, eles vão ter uma conotação histórica que não é suficiente para aquilo que eles precisam, a busca. E essa busca, ela só acontece quando você chega lá. E aí que vem às vezes a decepção. Não estou falando que isso acontece sempre, mas normalmente muitas perguntas acontecem quando você está lá. E os guias não estão para te atender nesse sentido. E por mais que você ache que eles deveriam te dar até uma explicação maior, não histórica, mas bíblica, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer num tour regular. Em tour regular você ficam em diversos hotéis, vocês são pegos em diversos hotéis no mesmo ônibus normalmente. O guia pode ser bilíngue, então ele pode falar inglês e espanhol, inglês portunhol, um portunhol meio assim complicado, misturado e tal. E ele é bem restrito, são aquelas coisas assim bem mais comercial mesmo, entende? Então eu só peço atenção nisso porque na realidade essa mudança acontece quando você chega em Israel. E aí fica faltando, você com certeza tem que voltar porque estão faltando resposta. Já um tour específico cristão, ou que você pode ser católico, você pode ser evangélico, você tem toda a estrutura bíblica junto com a histórica, geográfica. Em Nazaré, a pequena igreja, a qual se encontra sobre a fonte de Maria, comemora a visita do anjo Gabriel, que lhe disse: Bendita sois vós entre as mulheres. Você está todo mundo junto, todo mundo falando uma língua, todo mundo com o mesmo sentido, com a mesma união. Então a diferença é uma coisa de 8 para 80, porque o sentido é um só. E mesmo até que você não acredite em nada, é a Bíblia. É um dos livros mais antigos que está escrito, vivido, vivenciado em Jerusalém, em Israel, em Tel Aviv, seja no norte, na Galileia. Tudo isso você tem biblicamente escrito. Então, quando você pega um tour regular, mesmo que você não seja até ateu, posso falar, você tem isso escrito na Bíblia. Então você está seguindo uma situação de conhecimento.
Então, muita atenção no tour regular especificamente para Israel. Quando você faz para a Europa, quando você faz outros circuitos, nem dá tanta diferença. Mas quando você pega Israel, tem algo a mais que fica faltando. Vocês podem ter certeza disso. Presta atenção, porque é uma viagem longa. Às vezes essa viagem você não repete. É uma viagem que você vai fazer e talvez não volte, apesar que, te digo, Israel é uma cidade, é um país que você pode repetir 1000 vezes. Sempre tem algo novo a você ver, tá? Então, fica aqui a sua reflexão na hora de escolher um tour que faça Israel.